Começando mais um Golden Speakers aqui, muito importante, especialíssimo. Nós vamos falar de previdência privada com um grande especialista da área, autor, palestrante, Josivaldo Almeida Santos. Bem-vindo ao Golden Speakers. Obrigado, Cláudio. Conseguimos uma agenda. E é um prazer, e é difícil porque esse homem tem um planejamento, que é a grande especialidade dele. Vou perguntar tudo, como é que ele consegue isso, para vocês terem ideia. Mal começou o ano, ele já tem lá os eventos até o final do ano, até dezembro. Josivaldo, você sempre foi assim, planejadíssimo? Bom, isso é natural ou você aprendeu com a vida? Eu diria que sim, todos nós aprendemos com a Mãe Vida. Então, comigo não foi diferente. Quando eu entendi que liderar pessoas exigia mais do que o meu planejamento da minha agenda, eu falei, nossa, quando eu vou fazer isso no momento empresário? Porque liderar pessoas, projetos, tem o quê? Todo um cuidado do planejamento. Aí eu falei, será que eu consigo como empresário? Aí é que você realmente precisa. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Então, assim, saber o que vai acontecer daqui a um ano é necessário. Porque senão você começa o ano já atropelando tudo. Então, na boa, Claudinha, eu acredito que essa história de pular ondinha quando chega o final do ano, mudar as cores, o ano vai começar igual ao que terminou se você não planejar o que você quer. Para hoje, para um ano, para mais de um ano. Então já entramos até no assunto. Ia falar que você também é presidente da ANESP, que é uma entidade que tem aí a educação financeira, a previdência privada, que é uma dor de cabeça dos brasileiros. Ele também fala disso na entidade, não é isso, na ANESP? Exatamente. Minha câmera é aquela ali? É aquela. Olha só, primeiro estar com a Cláudia é um prazer. Agora, ela já introduziu dois assuntos, gente, que eu amo, de paixão. A questão da educação financeira e a previdenciária. Eu nasci, na verdade, dentro de recursos humanos, falando profissionalmente. Foram 17 anos. Depois de recursos humanos, eu fui para a área financeira. Então você fala, nossa, é isso mesmo. Hoje eu sou contador, profissional do mercado financeiro, mas o que eu percebi desde 2011, quando me tornei empresário, é o que eu sei é só para mim ou eu posso externalizar para outros empresários, pessoas, famílias e sociedade. Eu falei, não pode ser só para mim. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, tudo que você tem, você quer dividir. E conhecimento, eu aprendi assim, você não pode guardar. Você tem que dividir. E aí a maneira que eu achei de dividir foi organizar grandes grupos de executivos, outros nem tantos, e associações. De lá para cá, de 2011 para cá, eu já montei 2 associações, uma delas na área de educação financeira, que é a ABFIM. Fiquei 10 anos. Cumpri meu mandato, cumpri minha missão, aí eu vim para uma segunda instituição, a ANESP. A ANESP, gente, é uma associação de empresários que juntos querem disseminar a importância da cultura previdenciária e financeira para todos os setores brasileiros. Porque hoje, né, Cláudia, quem é que não tem um familiar que depende do INSS? Quem é que não tem alguém próximo que está vivendo uma crise financeira? Ou da empresa, ou da família, ou dele próprio. Então, quando juntou esses 2 pilares, eu falei, é minha praia. É aí que eu quero disseminar. É aí que eu quero ajudar esses brasileiros. E você disse uma coisa importantíssima, porque sem planejamento a gente não chega em algum lugar. Perfeito. Mas muitas pessoas não sabem onde querem chegar, né, Josivaldo? Pois é, e aí eu sempre digo para as pessoas, isso é igual para todo mundo, tá? Independente de crença, religião, sexo, cor de pele, não importa. Você pode ter sangue verde, mas eu sempre digo, o autocuidado, você se conhecer primeiro para depois achar um propósito coletivo é essencial. Porque quem não se conhece não consegue externalizar para outros uma coisa que é confiança. Como eu vou confiar numa pessoa, numa instituição que não se conhece? Então, assim, comece pelo autocuidado, autoconhecimento. Daí o propósito chega.
A partir daí, ele vai traçar uma meta e vai buscar chegar nos seus objetivos. Mas com a educação financeira, e aqui você trouxe um livro muito importante, que é Aprenda a Elevar o Seu Bem-Estar Financeiro Diante de Qualquer Crise. Crise é o que mais a gente enfrenta, infelizmente. O brasileiro vive de crise em crise e ainda assim peca no planejamento. Nesses anos todos que você estuda esse tema, você chegou a alguma conclusão? Porque é da nossa cultura? Boa, Cláudia. Eu te digo o seguinte, já estudei fora do Brasil também essa questão do que eu chamo de economia comportamental. Então vem do ser humano. Então eu acredito que até lidar no mercado financeiro, que eu sou também dessa área, eu observei o seguinte, muitos dos meus clientes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, o comportamento dele, mais do que o racional, é que fez ele tomar certas decisões. Um exemplo, a gente teve várias crises econômicas no Brasil, nossas, provocadas por nós. E tivemos também as externas, que vêm de fora e a gente entra. Mas quando se olha as decisões econômicas que foram tomadas, muitos foram no efeito manada, que a gente fala. Eu ouvi dizer, o Ninguém amigo fez... checa nada, né? Não A checa fake nada. news fica valendo. E vai. Agora, quando você toma a decisão, para muitas vidas que estão depositando confiança em você, que é o meu caso, eu sou dirigente de fundo de pensão ou previdência complementar. Antes de vir para esse mercado como empresário, eu tinha 10 mil vidas que depositavam a confiança em mim, que eu ia fazer uma boa gestão do patrimônio delas, de economia de anos, Que responsabilidade. para elas usarem no futuro. Então eu tinha que saber assim, eu estou tomando a decisão, a figura do Josivaldo, ou eu, gestor, pensando em muitos. Como é que você não deixava a sua emoção, seus medos tomarem conta disso? É isso. E foi aí que eu comecei a estudar a questão da economia comportamental. Aí eu fui ter estudos sobre isso, fiz pós-graduação sobre isso, estudei fora do Brasil sobre isso para concluir o seguinte. O que mexe nas decisões financeiras de empresário e pessoas são as sociais, as que estão dentro dela. Por isso que eu falo, se conheça, saiba suas motivações, para depois entendi, tomar decisões. Então hoje quando eu falo decisões econômicas, Cláudia, gente, acredite, do acordar até o dormir você toma várias decisões econômicas. Nesse caso falando de econômica. Então ir à padaria, pagar o café, no cartão à vista ou no ticket, é uma decisão. Né? Se você vai ao mercado comprar parcelado, à vista, a mesma coisa. O famoso carro, comprar com sinal ou sem decisões. Então, no dia a dia, a gente é obrigado a tomar decisões. Um dia desse, numa palestra, semana passada, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma pergunta para o público. Quem aqui tem dívida? Muita Aí gente todo mundo dá uma... Eu falei, gente, calma. Eu afirmo que todos têm dívidas. A questão é, são dívidas boas ou dívidas ruins? O que eu quis dizer? Dívidas todo mundo tem. Naquele evento, por exemplo, eu tinha ido abastecido meu carro. R$400 de combustível. Eu paguei como? No cartão. E o cartão é dívida? É. A gente dívida. Não pensa assim. A gente pensa dívida é aquela que eu não paguei. Se eu não pagar a fatura, eu já estou devendo. Mas não foi cobrada ainda? Não foi cobrada, mas esse exemplo eu quis passar para o pessoal pelo seguinte. Toda vez que você tem o dinheiro disponível na conta corrente ou em espécie e você opta em não usar, tem uma decisão inteligente. Você usou o cartão de crédito. 30 ou 40 dias. Se você pegou o dinheiro e guardou, você investiu, o dinheiro rendeu. Ok. Agora, a partir do momento que eu tomei a decisão de postergar aquele pagamento, eu assumi uma nova dívida. E eu não entrei na questão se vou pagar, se eu vou deixar, vai entrar no rotativo. Já está devendo. Então, assim, por isso que eu falo, todo mundo tem uma dívida. Você, por exemplo, a luz que você está consumindo, a água.
que você está consumindo, é uma dívida. É uma dívida. Então, assim, todos têm. Sim. Agora, existem as más dívidas. Quais são? As más dívidas, eu vou dar um exemplo. Más dívidas. Falamos do cartão, né? Sim. Chegou o cartão. Não pagou. Muitos juros. Muitos Aí juros. é uma dívida ruim. Nós estamos falando de um país que o juro chega a 15% ao mês. Cartão. 400 no ano. Uhum. Dívida ruim. E uma dívida boa? Dívida boa. Aquela dívida que você faz e que ela vai te trazer um retorno, muitas vezes, o dobro da dívida que você fez. Não entendi. Boa. Um exemplo. Muitos profissionais hoje, ou até depois da pandemia, fizeram o quê? Começaram a ter uma profissão extra. Sim. Na própria casa, ou acharam uma outra profissão. Um exemplo, eu sempre falo, pessoal, se você trabalha com uma coisa que depende de um automóvel, e esse automóvel que você tem hoje não comporta o seu negócio, você troca. Então, eu tive pessoas que começaram a ter pet shop, mas do pet shop para dar banho, para pegar os animais. Precisa de um carro específico. Precisava de um carro específico. Aí a pessoa falou, mas Gisivaldo, eu só tenho um carro. Eu falei, vende. Mas vende. O outro carro vai te fazer um outro carro. Mas agora a decisão é vender, não é luxo. Sim. É fazer o negócio andar. Então, quando eu falei para ele, é uma dívida boa. Entendi. Por quê? Porque vai te render mais. Vai te render mais. Claro. Sem o carro, ele não faria o negócio. Exato. Então, quando eu falo dívida boa, é aquela que você faz conscientemente e de que ela vai te trazer um bem-estar para você e, para a família. Nunca pense uma decisão que não tem alguém ao seu lado. Sempre vai ter alguém. Pense em quem você vai estar impactando. Isso é muito importante. Então, aí é um exemplo de dívida boa, dívida ruim. Sim. Dívida ruim, Cláudia, você faz academia? Faço academia. No seu prédio? Não. Fora? Fora. Então você paga. Pago. Já pagou no cartão? Não. Paga no boleto? Pago pro personal direto, no Pix. Paga pro personal. Já teve algum mês que você não fez, praticou? Já eu paguei, porque é o nosso combinado. É o nosso combinado. Então, Agora, eu não vou, se eu tiro férias, é um problema meu. É um problema seu. Agora eu vou te dizer que a grande maioria das pessoas que frequentam academias, elas fazem o quê? Primeiro que a academia tem que vender, né, gente? Sim. Ela fala, não tem problema, passa aqui no cartão ou no Pix, parcelado em 12 meses. Aí você vai e pega aquele grupo de pessoas. Quantas vezes ela foi na academia? No ano? 5 meses. Mas não pagou 12? Lucro da academia, por isso que é um bom negócio. Se você Bom tá negócio para eles. Então eu falo, gente, assumiu uma dívida Sim. ruim. Então, assim, o personal, quando ele vai em casa, sabe o que é bom o personal? Porque é o seguinte, ele vai lá e ele vem. bate, aperta a campainha. Por favor, avisa. Você tá na cama, você vai sair. Você vai. E na academia? Se estiver chovendo, você vai? Bom, eu vou porque eu já tenho a minha disciplina, mas não é comum. Mas não é comum. Então, por isso que eu estou falando, gente, tem que tomar muito cuidado. Dívidas são importantes ter. Então, empresário no Brasil que não tem dívida, ele não cresce. Não é empresário. Né? Nós estamos agora, eu sou empresário, estamos aqui. Porque como é que eu vou aumentar minha força de trabalho, minha equipe, com juros do governo a 15% ao ano? Sim. Entendeu? Então eu prefiro reter, eu não cresço. Então é por isso que eu falo, juros baixos, economia cresce. O empresário cresce. Juros altos, para tudo. Estagna. Em todos os setores. Mas de uma maneira geral, Gisivaldo, o que falta, eu acho que é muito isso que você aborda nas suas palestras, que é a educação financeira. Falta mesmo para o brasileiro médio, a gente não tem na escola. Às vezes os nossos pais também não tiveram e passam o que eles sabem. Sim. E vai muito do bom senso de cada um, não é? A não ser que você comece a adquirir um patrimônio e você fala, nossa, agora eu preciso de uma gestão. Aí as pessoas começam a procurar. Mas o bacana e interessante é que nas suas palestras você já desperta a pessoa para essa necessidade. Ainda que você não tenha uma dívida fora do controle, a gente começa a pensar, poxa, eu não poderia estar melhor? Eu não posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? Então, a sua palestra traz luz justamente num lugar onde é tão necessário para a gente poder viver bem,
Porque quem tem dívida não tem nem saúde, não é? Pois é, Tira o sono. você colocou 3 coisas aí que eu vou aproveitar. Então, hoje como empresário, desde 2011, e anteriormente, hoje eu sou gestor de investimento para algumas empresas e famílias que estão ali depositando sua confiança e seu dinheiro. Eu sei da responsabilidade que a gente chama fiduciária, que é disso. Eu não estou lá para brincar de fazer mais dinheiro, não, não. Não me procure para isso, eu estou lá para salvar o seu principal de uma coisa que a gente chama de inflação que corrói o dinheiro e mais um valor para te dar uma estabilidade financeira. Esse sou eu. Ok? Porque temos que falar, põe aqui e vai ter milhões. Cuidado, isso não sou eu. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Agora, aproveitando, Cláudia, olha só. Você falou da educação financeira. Eu não tive educação financeira na minha escola, tá? Escola pública, depois estudei escola privada também. Não tive. Fiz pós-graduação, fiz mestrado. Não tive. Questão cultural e política do Brasil. O Brasil precisa ter políticas públicas que tenham educação financeira desde os primeiros anos escolares. Eu saí de uma associação, quer dizer, ainda estou lá apoiando como mantenedor, a J. Santos, que é a minha consultoria, que nós levamos a educação financeira no ensino médio para mais de 300 escolas no Brasil. E em 2020, nós aprovamos, eu falo nós, porque foi iniciativa da associação, o BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Teve uma inserção lá que diz que as escolas devem ter, tudo bem, na transversal educação financeira. Na transversal, ou seja, no meio das disciplinas você aplica educação financeira para as crianças. Isso deveria ser uma lei na vertical, Exato. como você tem matemática, Exato. tudo, porque não tem educação financeira. Em outros países, como eu falei que eu estudei, já se tem nos primeiros anos. No Brasil, a gente tem que pagar para ter educação financeira. E a gente vai descobrir que ela é tão necessária na fase adulta, quando você já está endividado, ou vai montar uma empresa achando que não vai fazer dívida. E aí a minha orientação é, se você não tem esse autoconhecimento da parte financeira, são vários, mas da parte financeira sua, enquanto pessoa física, gente, não abra o seu negócio, porque a dívida só vai aumentar, porque a empresa é a extensão do dono. Claro. Não tem como separar. A pessoa não sabe gerir o próprio capital. Como vai gerir da empresa? Muitos pensam isso, que é a solução. Estou sem dinheiro, vou abrir um negócio. E vou resolver. Não resolve, piora. E ainda leva outras pessoas juntas. Isso é que é o pior. Eu falo, quer quebrar, quer falir, desde que você esteja sozinho, tudo bem, mas levar outras pessoas junto, isso é o pior Às empresário. Vezes fornecedores. Sim, outras pessoas que eu estou falando é fornecedor. Muita gente. Então, o empresário hoje no Brasil... Os funcionários. Total, você está quebrando sonhos, Cláudia. Eu acredito muito nisso. Quando uma pessoa perde o emprego, você está quebrando toda uma cadeia de sonhos que uma pessoa fez com a família. Porque a volta dela para o mercado não é rápido. E às vezes, para ela voltar rápido, ela volta abaixo do nível que ela poderia. Desacreditada, com autoestima baixa, já com traumas. É um grande Ninguém problema, merece. Né? Não são números meus, tá? Mas eu sempre olho. Mas dos empresariados de São Paulo, daqueles que abriram o negócio depois, na fase da pandemia, um pouco depois, em 3 anos eles estão falindo, quebrando. Falta de planejamento estratégico, planejamento de negócio. Isso também não é ensinado nas faculdades de administração, mas em outras. Não. Geralmente a pessoa tem um talento, por exemplo, gosta de animais, abre um pet shop, mas não sabe lidar com o dinheiro. Mas aí você sabe que hoje eu sempre falo para o pessoal, quer ter sócio na empresa é importante? Eu sempre falo, sócio é um conselheiro, desde que ele tenha habilidades em áreas diferentes da sua. Ótimo. Desde que. Muito bom. Entendeu? Então você soma pessoas iguais, elas vão quebrar a cara igual. Hoje eu sou conselheiro de empresas também
E uma das coisas que a gente preza é isso. São desiguais? São. Aí somou. Quando a gente vê muito, com perfis muito parecidos, pô, mas por que a empresa encolheu? Perfis iguais, não vai... Não, um não puxa o outro, né? Não supre. critica, não... Então sempre a opinião vai muito em linha. Não é bom. Você precisa ter alguém para desequilibrar. Isso na parte de PJ. Agora, a educação financeira para pessoas, Cláudia, nós estamos num país com mais de 220 milhões de CPF, incluindo os recém-nascidos, só que a gente tem pelo menos uns 170 milhões de CPF que eles falam economicamente ativo, já gera renda de alguma maneira. Agora o problema é, se eu tenho 170 milhões e eu tenho agora, nesse momento, 74 milhões de CPFs que não podem comprar essa água parcelada, que não pode comprar esse celular ou essa mesa, eu estou dizendo o seguinte, a economia está decrescendo. Porque já é um problema social do país. Um problema não é um social. Problema particular de quem não consegue. Não, então por isso que eu falo que às vezes o nosso governo ele é muito injusto, quando ele parece que está sendo justo. Muito injusto, porque olha só, pelo menos 2 vezes no ano, a gente vê o governo acionando algum plano para que as pessoas tenham acesso a um dinheiro que era para ela usar no futuro. Quer um exemplo? Fundo de garantia. Sim, sempre abrem. Você pode sacar por fundo de garantia, agora é por data de aniversário, saca o valor. Agora é para você usar para pagar consignado. Só que o que eu estou vendo é o seguinte, as pessoas não estão tendo mais reservas para pagar a casa própria. Para pagar, já vai que era uma um coisa muito social. digna, sempre foi, mas elas estão sacando do fundo de garantia. Não é para comprar um carro, que daqui a pouco vai estar velho, é um luxo, se você pode, ok, se não. Não, elas estão sacando para pagar contas quando chega em épocas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque todo mês tem dia do avô, dia da avó. Gente, todos são merecedores. Né? Mas você sacar esse dinheiro, que é a sua proteção para um momento de instabilidade do país ou até sua, para pagar remédio, coisa do dia a dia. Então é isso que eu falo, o governo está sendo muito desleal com as não está pessoas. Protegendo quem ele precisava proteger. Não, mas desculpe, eu sou apartidário, mas quando eu olho por esse lado, é o jeito mais cruel que tem de fazer as pessoas reféns, de fazer as pessoas votarem de quem não está preocupado, sério, com o seu futuro, com a sua proteção. E aí é por isso que no livro eu falo do seu bem-estar econômico em qualquer crise. Porque a crise pode ser sua, família, empresa, econômica. Do país, mundial, daqui a pouco uma guerra. Então, nesse livro eu falo para a pessoa que é um guia para que ela não caia em situações que ela precise de alguém chamado governo. Porque se ela precisar, talvez ela nem tenha. Aí entra o INSS, que é a minha parte da Previdência. E aí? Aí piora ainda mais, não? Ai, Cláudia. Que tristeza falar do INSS. Eu posso falar? Deve. Então, gente, aquela câmera, né? Olha só, você que está aí nos vendo, né? A Cláudia provocou, então vamos. Números são importantes. Acredite, hoje no Brasil, nós temos pelo INSS, Previdência Pública, mais ou menos uns 39 milhões de brasileiros aposentados. Tá? Grande parte deles ganhando salário mínimo, menos de R$2.000. Agora, o que eu quero dizer? De 38 milhões de brasileiros, se acredita que apenas 1% desses 38 milhões consegue realmente viver, não sobreviver, viver de uma maneira que elas não dependem do governo, não dependem de familiares, não dependem de caridade. Porque os outros ou precisam voltar a trabalhar depois que se aposenta, ou precisam do filho e do neto para ajudar. Ou esses aposentados estão ajudando os filhos e os netos, tem isso também. Também tem. Então lembra que eu falei daqueles endividados? Sim. Tem muito aposentado endividado.
e na época que ele quer, ele precisa comprar remédio, gente. Sim. E não são baratos. Nossa. Então, assim... Ou ter que trabalhar sem saúde numa idade avançada. Mas na Europa acontece muito disso. Em Portugal chama atenção, em Lisboa, pessoas de mais de 80 anos trabalhando. Sim. Dá Não é um muita problema, dó. olha só, não é um problema nosso, Não. só nosso. É aí fora. Só que eu acho que essa história de eu olhar os outros, falar, lá fora também acontece. Não, a Tudo gente bem, tem que e o fazer que eu a faço nossa com lição essa, de casa. com essa informação? Por isso que eu acho, não, tenho certeza que o meu propósito foi definido em 2011, quando eu estava numa situação estável, como muitos querem chegar, num cargo de diretoria, com todos os benefícios, sabe, sempre cuidando da minha cultura, mas eu falei, preciso aprender novas coisas e preciso falar para mais pessoas. Por isso que no meu trajeto, hoje eu sou, graças a Deus, professor, eu não entro no mérito, o pessoal fala, mas isso dá dinheiro. Gente, que mentalidade pequena. Mas isso me dá um prazer tão grande, eu conheço tantas pessoas maravilhosas, que isso é a maior remuneração que eu posso ter. Novos amigos, novas ideias. Isso sou eu, mas eu acho que para muitos entendem que é isso. Livro. Tá, eu tenho um best-seller, gente, eu não tenho, um dia talvez. Mas o meu livro hoje é para ele passar minha mensagem para gerações que virão, Sim. porque o livro faz isso, daquilo que eu entendo que é o bem-estar de um ser humano para outros seres humanos. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, aquilo que hoje tem números que validam, porque não é só minha ideia, Sim. estão no livro. Olha, se você for nesse caminho, Vai dar certo. se não, pode O ser, futuro pode ser sombrio. pode ser sombrio. E aí é o seguinte, não deposite a sua confiança no mundo empresarial de ter promoções, no mundo do governo, porque o governo vai sustentar as contas, não vai. Então, o único que sustenta a sua ideia, seu propósito, é você mesmo. E não terceirize para a esposa, para os filhos, para o neto. Eles não são suas responsabilidades. Então, faça o seu melhor agora. Então, previdência pública tem um problema. Ok. Como eu resolvo? Com a previdência complementar, que é um dos propósitos da associação que eu ajudei a fundar, que é a Nesp. Levar a previdência complementar para todos os setores brasileiros, e não só grandes estatais ou multinacionais, que hoje, em termos de número, eu gosto de número, né, gente? São 350 empresas no país, detêm hoje 1,3 trilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Aí você fala, isso é muito pouco, sabe por quê? Lá fora, isso chega a 35% a 60% do PIB. Do PIB. Pessoas guardando para usar. No futuro. E nós estamos com esse Tão número pouco. que dá A gente não tem nem 13% ideia do desses PIB. números. Olha que importante você divulgar isso. 13% do PIB. Isso é consciência. Muito pouco. Uma avalanche que está vindo, que está chegando, e a gente não está preparado. Não está preparado. E aí, porque é um problema coletivo. Acho que é por isso que você também olha tanto para o social e para a ESG, né? Total. E quando você fala ESG, Previdência Complementar, sim, Cláudia, e educação financeira comportamental, e não finanças pessoais, que é aplicar dinheiro, não é disso que a gente está falando, é o cuidar do ser antes. Exato. Isso é totalmente o S, né? O S da ESG, social. Sim. Então, se a gente está falando do ambiental, que a gente tem que cuidar muito, e uma grande amiga minha que está aqui em frente, ela me fez entender que assim, as coisas não estão separadas. É tudo único. Então, ambiental, social e governança, é tudo único. Tudo isso tem que ser sustentável. Então, quando a gente olha previdência complementar e educação financeira, isso é o S, mas também a parte de governança. Por quê? Claro. Tem que ter controle. Ambiental. Por que ambiental? Cláudia, se eu estou falando de 13% do PIB, esse dinheiro tem que ser investido de maneira sustentável. Irresponsável. Irresponsável. Então não adianta... E com confiança. Isso, né? Confiança, governança, transparência. O dinheiro não pode sumir. Então eu tenho que aplicar em coisas
sustentáveis e sustentável muitas vezes não é aquilo que é mais rentável. Mas é o longo prazo. Né? É o longo prazo. Será que cuidar da natureza, cuidar do verde, não é uma coisa sustentável? Pode não ser rentável agora. Sim. Mas a gente tem que ver o que está por Exatamente. por É um trás. tema muito profundo, né, Josivaldo? Muitas questões que você precisa ampliar e que vão muito além dos números, porque eu já vi outras pessoas da sua área falando, mas eles resumem toda a questão a uma matemática. E a gente está vendo que não é isso. Não. Porque o ser humano, a gente já falou de emoção, de autoconhecimento, que as decisões são tomadas, né, por esse lado emocional, e a gente está vendo todo o quê? Exatamente o que você está falando. Todo o ambiente que é único. Não se trata apenas da decisão ali, gasto, não gasto e com o quê? É muito mais profundo. Muito isso. mais profundo. Gente, isso que a Cláudia está falando, e a gente chegou aqui no momento ESG, em 2022, Cláudia, em 2022, eu cheguei no momento que eu tive que repensar minha vida como pessoa, como cidadão, pai, tenho um filho de 25 anos, hoje já está empreendendo, né? Mas eu tive que pensar o seguinte, de tudo que eu já recebi como empresário, eu só estou fazendo dinheiro ou eu estou devolvendo algo para esse negócio chamado planeta? Quando eu fui ver, Cláudio, eu só estava sugando. Eu falei, putz. Aí aquela noite, gente, é aquela noite que o empresário fala, eu só estou sugando do planeta, eu só estou faturando, pagando imposto, pagando imposto. Tudo bem, a empresa nasce para fazer lucro. Mas a questão é a seguinte, tocou no meu ser, o que eu estou devolvendo? Uhum. Aí nasceu o Projeto Livro, em 2022, quando eu fiz o meu terceiro livro, então ano que vem eu vou para o quinto livro, eu lancei o livro e falei, o livro tem que ter um propósito maior do que o livro, do que está escrito. Ali eu comecei a fazer doações do que eu arrecadava do livro para algumas instituições que cuidam da área de saúde humana. Eu falei, poxa, já estou fazendo algo. É uma maneira de devolver. Porque a empresa nasceu para ter lucro. Bingo. O ser humano não. O ser humano nasceu para somar. Gente, ela é demais, né? É isso mesmo. E as empresas são feitas por seres humanos. São feitas por seres humanos. Então você vê que mexe. Eu tive que mexer, Cláudio, com uma coisa que é muito delicada para qualquer empresário. Muitos agora, nesse momento, estão perguntando o seguinte, qual foi o lucro desse ano? Foi 15%, 20%? Se foi zero, vai demitir todo mundo. Sim. Zero assim, empatou. Claro. Vai demitir. E de repente o zero está tudo certo. Aí eu pensei o seguinte, poxa, quanto do meu lucro eu consigo destinar às obras sociais? Quanto do meu tempo de vida do Josivaldo eu consigo entregar para as partes sociais? Então, ministrar aula é social. Também palestra é devolver, você devolver. transmitir o seu conhecimento. E o livro findou sendo exatamente isso. Devolver parte do que eu estou tendo na Terra. Não pode ser lucro sobre lucro. Você precisa devolver. E eu acho que você também. Eu já vi muita gente que devolve e parece que no túnel tem mais. E tem mais. É até uma lei, né, da natureza. Então é isso, Cláudio. Eu sou essa pessoa que nasceu em recursos humanos profissionalmente, foi para o mercado financeiro e em um determinado momento eu tive que romper e fazer. Meu conhecimento não pode ser... Eu tinha 10 mil pessoas, hein? Muita responsabilidade. Eu falei, gente, não pode ser só para eles. Tem que abrir. Então, esse sou eu. Muito bem. E eu tenho certeza que tudo isso que você passou também foi determinante para que você criasse um summit para a gente falar só de ESG, de pessoas, de planeta, dessa obrigação que todo ser humano tem, nessa construção com um mundo novo e melhor, porque está todo mundo vendo que o planeta não está indo bem, as pessoas não estão indo bem, as empresas não estão indo bem. Então, acho que é o momento da gente discutir e encontrar novas ideias. E vejo que esse summit, eu gostaria que você convidasse, falasse mais dele, para que as pessoas entendessem a importância de um evento nesse nível. Perfeito, pessoal. Olha, ela me deu essa chance e agradeço por isso. A Associação Nacional dos Empresários de Previdência Complementar, que é a ANESP, a partir de agosto do ano que vem, quando eu falar a partir, porque é o primeiro, todo ano ela vai fazer um grande evento. Então, o ano que vem, dia 20 de agosto, convido a todos que estão aqui ouvindo, vendo, a estar comigo, aqui em São Paulo,
para realizar o maior summit falando sobre a importância que é a educação financeira, a previdência privada, sim, mas tudo isso com o propósito de alinhar os princípios da ESG para empresas serem mais sustentáveis e responsáveis, porque responsável algumas demonstram ser, através de relatórios, publicações, mas uma coisa é sim, será que a população está percebendo? Será que ela está recebendo aquilo que está em um relatório? Porque no papel, vamos ser sinceros, Cabe tudo, né? cabe tudo. Então você está convidado a participar desse summit. Quero ter você, o pessoal da Golden Speakers lá também. Nós vamos fazer isso, um comunicado grande, mas se você quer saber mais sobre a Anesp, então vá lá, Anesp, anespp.org.br. E vou deixar também a jsantosconsultores.com.br, a qual hoje eu sou presidente e faço votos que todos cresçam com a Golden Speakers. Gisivaldo, está sendo um papo fantástico, mas nosso tempo está acabando e eu quero convidar você não só para esse summit, mas principalmente para se envolver com essas questões de verdade, sabe? Travar um diálogo honesto, franco, que é como ele falou aí em algum momento. Não, a gente não pode ter medo de conflito entre sócios, é bom ter ideias opostas, Sim, porque a gente cresce, na oposição a gente avança. Então é muito bacana você se interagir, entender, compreender, porque muito do seu futuro pode estar não só nesse livro, como também na consultoria do Josivaldo e também nesse summit. Então fica aqui também, reforço o convite, vai ser um prazer estar com você, o Golden Speakers, apoiando esse evento. E eu espero que você volte aqui para a gente falar mais sobre esse tema. E eu agradeço muitíssimo aqui a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, vocês estão de parabéns. Eu acompanho e compartilho. Muito obrigado. O seu apoio é super importante. E para você também, que nos apoia, que nos assiste, compartilhe, mande essa mensagem para quem estiver precisando e acompanhe aqui o meu querido Josivaldo Almeida. Coloque aqui no radar esse livro aí para você ler ainda em 2026. Um grande beijo e até o próximo episódio.